Convido os irmãos para abrirem as suas Bíblias em Atos, no capítulo 2, o texto do começo do culto. Nós estamos a uma semana do aniversário da nossa igreja, não só da festa comemorativa, mas da data, visto que a nossa igreja tem como data inicial, a data marco para a sua fundação, 4 de maio de 1902. Então, no próximo sábado será 4 de maio. Nós estaremos, então, celebrando, louvando o Senhor, comemorando os nossos 122 anos. Tempo esse em que o Senhor tem cuidado de nós. Só chegamos até aqui, porque até aqui o Senhor nos trouxe, Então, pensando, já colocando os nossos corações aí no nosso aniversário, vamos falar um pouco sobre igreja. Atos 42. Com a sua Bíblia aberta nesse texto, ore. Peça a Deus para falar com você. Senhor, agora nós vamos ler a Tua palavra e dedicar um tempo para nós meditarmos nela. Pedimos ao Senhor para que o Senhor fale conosco e que o Senhor nos conduza ao que o Senhor tem e quer para nós enquanto família do Senhor. No nome de Jesus, amém. Atos, capítulo 2, versículo 42. E os nossos irmãos, lá da igreja primitiva, se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Será que esse negócio de ser membro ativo, frequentador assíduo, comprometido com a liderança de uma igreja local, é uma coisa assim verdadeiramente importante? Ser membro de uma igreja batista, ser membro de uma igreja presbiteriana, ser membro de uma igreja metodista, uma igreja de Deus, uma igreja de Cristo, a igreja cristã evangélica, será que isso verdadeiramente importa? Ou isso cai naquele discurso de placa? Deus não vê placa, não vai ter placa no céu, embora nós ainda estejamos aqui na terra. Será que isso realmente importa? A gente sabe, tem havido um movimento, não um movimento institucional, não um movimento formal, mas um movimento crescente dos sem igreja que gostam de declarar explicitamente: Jesus sim, igreja não. Será que eles estão certos mesmo? Será que a cada decepção que a gente tem com a igreja local, o caminho é esse? Jesus sim, porque ele não me decepciona. A igreja não, porque a igreja, aqueles irmãos, aquelas pessoas que frequentam lá, elas me decepcionam. Será que realmente 2024 vale a pena mesmo esse negócio de ser membro ativo, comprometido com uma igreja local que tem uma placa na sua fachada? Sim, ser membro ativo, comprometido, regularmente frequente de uma igreja local, de uma instituição onde estão presentes os homens com os seus erros, isso é algo extremamente importante e necessário, biblicamente falando, e essa é a vontade do Senhor para nós, enquanto nós aqui estivermos. Vocês têm que concordar, vocês estão aqui.
Porque senão, discordando disso, por que você está então numa igreja local que tem logomarca, que tem fachada, que tem placa e que há 122 anos sustenta isso? Então nós concordamos. Joia. Então sejamos coerentes com esse discurso com o qual nós concordamos, não é mesmo? Por que isso é importante? Algumas razões espirituais, depois umas razões mais teológicas para nós defendermos essa tese. O primeiro e mais importante passo, primeiro que uma razão espiritual, o primeiro e mais importante passo na nossa vida com Deus, claro, é a conversão. Se você não passa pela conversão, você não tem vida com Deus, você não tem comunhão com Deus. E quando nós estamos falando sobre conversão, nós estamos falando sobre aquilo que começa lá na regeneração, quando a gente nasce de novo, quando a gente então é levado a nos arrependermos dos nossos pecados, a abandonarmos os velhos deuses e nos rendermos a Jesus, confiando na sua obra, confiando na sua pessoa, declarando que a partir de agora então eu rejeito os meus velhos ídolos, me arrependo dos meus pecados e vou procurar viver uma vida rendida aos pés do Senhor, procurarei adequar a minha vida à palavra dEle, porque Ele agora, Jesus, é o meu Senhor e o meu Salvador. Isso é importantíssimo, o novo nascimento. Sabemos, todos nós carregamos as características dos nossos pais, uns mais, outros menos, a maioria é uma mistura dos dois, geneticamente, perfeitamente a soma de ambos, mas todos nós carregamos as características dos nossos pais, gostando ou não. Meu pai é careca, meu avô é careca, meus tios são carecas, todo mundo era careca, parece que meu Adão era careca, Claro, tem algumas coisas que poderíamos não herdar, mas a gente herda, gostando ou não. E espiritualmente, antes de nós nascermos de novo, espiritualmente falando, nós éramos também muito, mas muito parecidos. Parecidos não, nós éramos idênticos ao nosso primeiro velho pai. O nosso pai, o velho Adão. Éramos iguaizinhos a ele. Trazíamos todas as suas marcas, todas as suas características. Sabe aquele negócio dele virar as costas para Deus? Então, vivíamos daquele jeito. Tem gente que fica bravo assim, dizendo que quando eu chegar no céu, eu quero encontrar Adão. Sofri demais por causa daquilo que ele fez. Mas quando eu chegar lá no céu, eu quero encontrar Eva. Eu quero ter um papo com ela. Sabe o que significa dizer que nós herdamos o pecado original? Significa dizer que se fosse você lá no lugar dele, você faria a mesma coisa. Porque nós somos da mesma raça, da mesma espécie, criados do mesmo jeito, com as mesmas características. Então a gente vem trazendo essas marcas lá desde o Éden. Mas aí, quando nós nascemos de novo, nascemos espiritualmente, nós então fomos chamados para nascer para uma vida em que agora nós vamos nos parecer com um novo Adão, chamado Jesus, o Senhor Jesus. Porque quando nós pecamos, igual os nossos pais pecaram, a imagem de Deus ela foi corrompida em nós. E agora, a partir do novo nascimento, o Senhor está trabalhando em nós para restaurar a imagem do Pai em nós. Então nós vamos nos tornando cada vez mais diferentes do velho Adão, para sermos cada vez mais parecidos com Jesus, porque Jesus é a imagem, é o resplendor da glória do Pai. E assim, quanto mais nós nos parecermos com Jesus, mais a imagem e semelhança de Deus será restaurada nas nossas vidas. Se o primeiro passo, o mais importante, a principal obra de Deus em nós, é nos trazer para essa nova vida, é a conversão, a regeneração, o novo nascimento, o próximo passo é crescer na fé. Por mais que a gente brinca, fala assim, não, podia crescer não, quando você olha para o seu filho, para aquele bebezinho, não, podia crescer não, podia ficar sempre assim, mentira. É uma visão romântica, a gente dá saudade de algumas coisas, mas a gente acha bom demais quando eles aprendem uma coisa nova,
A gente celebra quando eles dão passos para o crescimento. A gente celebra quando eles aprendem a falar, a gente celebra quando eles aprendem a comer sozinhos, a gente celebra quando eles aprendem a tomar banho sozinhos, a gente celebra quando eles aprendem a andar. E quanto mais eles vão tendo essas conquistas de crescimento, de amadurecimento, mais a gente celebra. Então é mentira, podia continuar bebezinho assim. Não, é romantismo, é bonitinho isso, mas não é verdade. Senão não celebraríamos e não investiríamos, senão não os educaríamos, senão não procuraríamos ensiná-los para eles crescerem. E essa é a vontade de Deus para mim e para você também. O Senhor não te quer um bebezão espiritual para sempre. O Senhor não te quer com 5 anos de vida cristã, tendo o mesmo nível de infantilidade que você tinha quando você se converteu. O Senhor não te quer e Ele não gosta desse negócio de você estar há 30 anos na igreja com as mesmas atitudes infantis de quando você se converteu. Mais imaturo do que um irmão que se converteu há 1 ano. O Senhor não nos quer assim. O Senhor nos quer crescendo. O Senhor, Ele se alegra com cada uma das nossas conquistas, com cada um dos nossos passos rumo à maturidade, com cada um dos nossos aprendizados, assim como nós nos alegramos com os nossos filhos, o Senhor tem esse prazer, essa alegria em nós também, porque crescer significa sermos cada vez mais parecidos com o nosso irmão mais velho, o nosso irmão mais maduro, plenamente maduro, e quanto mais parecidos com ele, mais parecidos com o Pai, mais a obra do Senhor sendo completada em nós. Então Ele quer que você cresça, Ele quer que eu amadureça, Ele quer que nós deixemos para trás a meninice na fé, a infantilidade, as bobeirinhas lá dos primeiros passos da vida cristã. Ele nos quer abandonando o leitinho espiritual para comer alimento sólido. Ele nos quer lidando com questões mais complicadas, mais capciosas. Ele nos quer lidando com problemas mais difíceis. E Ele vai usando todas essas coisas da mesma forma com que Ele as usou com o nosso irmão mais velho. E Ele usou essas coisas para amadurecer o nosso irmão mais velho. E Ele continua repetindo esse mesmo processo nas nossas vidas. Porque Cristo foi aperfeiçoado pelo que sofreu. E nós devemos estar inseridos e respeitosos diante desse processo de maturidade do nosso Senhor. Você tem que crescer. Você não pode ser o mesmo crente daqui a 3 anos. Você não pode, lidar com as mesmas besteirinhas, do pode, não pode, daquelas crises, aqueles mesmos pecados do começo da vida cristã. Você não pode ser o mesmo no nosso próximo aniversário. Você tem que ter crescido. Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Senhor, eu tenho que ter aprendido com o último ano vivido. Senhor, eu tenho que aprender com o próximo ano que eu vou viver. Porque é natural, é sábio, é bom que cresçamos, que amadureçamos. E o próximo passo na fé, então, depois do novo crescimento, do novo nascimento, é o nosso amadurecimento, nosso crescimento, nós nos tornarmos cada vez mais em adultos espirituais. Jesus é chamado em Efésios 4 de o varão perfeito, o adulto perfeito, um homem espiritualmente maduro. E o Senhor, Ele está trabalhando em nós para trazer essa maturidade para nós também. De forma que o Senhor quer que eu e você sejamos cada vez mais adultos, espiritualmente falando. Acho que vamos prolongar um pouco hoje, porque esse é um assunto empolgante. Estava conversando hoje com alguns irmãos, e estava me lembrando da entrevista do Rodolfo Abrantes lá no Danilo Gentili. E depois ouço, já mencionei isso aqui, você tem que ouvir aquela entrevista. E aí, naquela entrevista ali, foram feitas aquelas perguntas capciosas, porque o Rodolfo veio de uma banda secular, de rock, aí criticaram muito ele, a igreja matou mais uma banda, tal, e ele teve a sua infância espiritual. Agora estava um outro Rodolfo naquela entrevista. E aí, então, o entrevistador perguntou para ele assim, e aquelas músicas todas que você compunha, né, quando você ainda não era um cristão, e o que você diz daquelas músicas? Porque há tanto tempo você vem expurgando elas, amaldiçoando elas. O que foi? Você não era inteligente naquela época? Você já não entendia de música naquela época? Você passou a entender de música depois que você virou crente? Ele falou assim, eu fiz aquelas declarações no
no início da minha vida cristã, quando eu ainda era criança. Inclusive, algumas daquelas músicas eu voltei a cantar. Elas me faziam mal quando eu era um bebê espiritual. Porque eu estava naquela fase igual um foguete. Estava tudo me puxando para baixo. E aí, naquele momento do meu novo nascimento, todas aquelas músicas me puxavam para baixo. Hoje eu entrei no espaço sideral e eu não sou mais puxado para baixo. E hoje eu consigo aplicar um filtro. Algumas eu continuo não cantando, de algumas eu me arrependo, e algumas que eu tinha dito que eu não cantava lá no começo, hoje eu canto numa boa. E, inclusive, algumas músicas que eu fiz no momento da minha conversão, eu não canto mais, me arrependo delas. Porque eu as escrevi num momento de grande imaturidade espiritual e hoje eu não concordo com o que eu falei quando eu havia me convertido. Maturidade, crescimento espiritual. E para esse passo da maturidade espiritual, do crescimento, de nos tornarmos cada vez mais adultos espiritualmente falando, a igreja é o único ambiente adequado para isso acontecer. Porque esse aqui é o ambiente em que a edificação espiritual vai acontecer. Efésios 4 nos é dito que Deus deu os ministérios, o próprio Senhor Jesus deu os ministérios para a igreja, a fim de que nós possamos nos capacitar e promover a nossa mútua edificação, até que todos cheguemos à estatura do varão perfeito. E lá nas listas dos dons, na carta de Paulo aos Coríntios, nos é dito que os dons são dados como ferramentas para a nossa mútua edificação. E todos esses dons, esses ministérios, eles foram dados para a igreja. E essas coisas, elas são observadas, obedecidas e praticadas no ambiente da igreja local. Não é possível você dar esse segundo passo com segurança. Não é possível você amadurecer espiritualmente sozinho. Nós fomos formados como um corpo, com habilidades diferentes, justamente para que nós nos ajudemos, para que nós cooperemos uns com os outros e assim estejamos promovendo pela obra do Espírito Santo e os dons em nós essa nossa mútua edificação, esse nosso mútuo crescimento. Então, essas pessoas que embarcam nessa de Jesus sim, igreja não, compraram o pacote da infantilidade espiritual para sempre. Não poderão desfrutar desse ambiente de mútua edificação, de mútuo crescimento. Inclusive os nossos pecados, inclusive os problemas que nós enfrentamos, inclusive as adversidades que nós enfrentamos. O Senhor vem e nos enche com o Espírito Santo dele, nos dá o fruto do Espírito Santo, e todas as partes daquele fruto ali servem para nós nos suportarmos e sabermos lidar uns com os outros, e assim o Senhor vai usando tudo isso para que eu seja um instrumento na sua vida, para você crescer e ser cada vez mais parecido com Jesus, e Jesus usa todas essas coisas em você para operar em mim e promover também o meu crescimento, o meu amadurecimento espiritual. Portanto, você entende que você precisa ser cada vez mais parecido com o Senhor Jesus? Congregue. Se envolva cada vez mais assiduamente com a igreja. Se envolva cada vez mais com os ministérios da igreja. Busque os dons espirituais. Exerça os dons espirituais de serviço no ambiente da comunhão cristã. Para que assim, então, você esteja desfrutando desse processo de maturação, de crescimento, de edificação mútua. Quanto mais envolvido, mais vai doer, mas mais você vai crescer. A dor do crescimento físico também acontece no nosso processo de edificação espiritual. Aí você não quer crescer mesmo, então não se envolva. Mas aí você será sempre aquele crente do leitinho espiritual, nunca preparado para os novos desafios, para os novos passos na fé, nunca apto para ser um instrumento afiado para Deus usar para a sua glória. Quando nós nascemos de novo, uma segunda razão, nós fomos transformados em filhos de Deus e naquele momento nós fomos inseridos na família da fé. Já comento com muita frequência com os que convivem mais comigo, né? E para esses eu repito, você que nunca ouviu, ouça pela primeira vez. Se você conhece meu pai, um dia vier conhecer o meu pai, se for lá num jogo do crack,
Vai ser fácil encontrar meu pai sentado na arquibancada com mais uns 2 ou 3 homens da idade dele. E às vezes também no sábado, às vezes não, muito frequentemente, se você for em alguns desses barzinhos aí, no sábado de manhã, você vai encontrar meu pai lá com uns 2 ou 3 homens da idade dele, e você vai ver que são os mesmos homens com quem ele estava lá no jogo do crack. E você passa na porta da casa do meu pai lá, muito frequentemente, você vai encontrar ele sentado na calçada com uns 2 ou 3 homens da idade dele, são os mesmos do jogo do crack, os mesmos dos barzinhos lá na porta da casa dele, são os irmãos de sangue dele, meus tios. E eles têm outras 3 irmãs, as irmãs nem sempre vão nesses mesmos lugares, mas em todos os aniversários, eles juntos. Hoje estavam lá, na roça da minha tia, o dia inteiro, todos eles juntos. E aí, lá na casa, lá na chácara, uma geladeira, na geladeira a foto do meu avô dançando com a minha avó, os 2 já falecidos. E meu avô dizia com muita alegria: eu vi os meus filhos gostando de ficarem juntos. Eu vi os meus filhos gostando de ficarem juntos. Como é bom saber que os meus filhos gostam de ficar juntos. Meu maior patrimônio, minha maior conquista. Todo bom pai quer ver os seus filhos unidos. Qual é o pai que se alegra em saber que seus filhos estão brigados, apartados uns dos outros, tendo suas relações rompidas? Qual o pai saudável, emocionalmente saudável, que quer desunião para sua casa, para sua família? Nós, pecadores, queremos que os nossos filhos sejam unidos. Nós, pecadores, meu avô pecador lutou para que isso acontecesse. E teve como vitória quando ele viu isso acontecendo. E isso continua nos filhos dos filhos, nos netos, bisnetos agora, tentando repetir aquelas mesmas lições daquele avô para os seus filhos e netos. Todo bom pai quer ver os seus filhos unidos. Viver em comunhão ativa com a igreja, meus irmãos, é uma questão de obediência ao Pai. Porque esse é o estilo de vida da nova família que nós pertencemos. Esse é o estilo de vida para qual o Senhor nos salvou. Vivermos juntos. Os filhos de Deus vivendo juntos. Os pertencentes a essa mesma família que leva o sobrenome de Jesus na assinatura, Deus Pai na assinatura, vivendo juntos, tendo comunhão, tendo prazer, ainda que admitindo as dificuldades, as diferenças, mas se esforçando para estarem sempre juntos. O Senhor ordenou isso. Ele tem propósito nisso. Ele tem alegria nisso. E o contrário o contraria muito, o contrário o entristece, o contrário pode nos levar para a disciplina. O Senhor, Ele quer os seus filhos desfrutando dessa comunhão, dessa fraternidade, que foi Ele próprio quem inventou, Ele próprio criou, e Ele próprio é quem age para sustentar tudo isso. O Senhor, Ele tem prazer, Ele quer, é vontade que nós vivamos a vida cristã juntos, de mãos dadas, seguindo, caminhando juntos, rumo aos alvos que o Pai tem para nós. Agora, algumas razões teológicas clássicas para a importância de nós congregarmos como igreja. Jesus deu sua vida, foi para a igreja. O que Jesus comprou com o seu sangue foi a igreja. Jesus derramou o seu espírito, foi sobre a igreja. Jesus voltará para a igreja. Consequentemente, todas as bênçãos de Jesus são para a igreja, que é o seu corpo aqui na terra, que é a habitação do seu espírito aqui nesse mundo, que é a sua noiva, para quem ele voltará e com a qual ele se encontrará, e ele próprio anseia por esse encontro. E nós, os indivíduos, somos aquelas pedras vivas que o próprio Senhor Jesus usa, agregando umas às outras para a edificação desse corpo, desse templo. Isso significa dizer que nós, os indivíduos, nós desfrutamos das bênçãos de Jesus na medida em que nós fazemos parte do seu corpo, da sua morada, da sua noiva. Porque esse plano não é para mim individualmente. Esse plano não é para você individualmente. Esse plano é para o corpo, é para a sua noiva, é para o seu povo. E nós desfrutamos disso na medida em que nós fazemos parte desse ajuntamento, desse agregamento de filhos de Deus.
E não tem como você desfrutar das bênçãos de Jesus fora do ambiente da comunhão cristã, fora da igreja local. É claro, meus irmãos, que isso diz respeito à igreja universal, a comunhão de todos os santos, de todos os lugares, de todos os tempos. E aí, quando nós pensamos em igreja universal, nós estamos pensando naqueles irmãos que nós nem sabemos que existem e que são filhos de Deus lá na China, numa tribo indígena remota, se juntando a nós, Davi, Salomão, Abraão, os patriarcas. Mas não é possível viver a vida cristã na igreja universal sem nós nos relacionarmos com a igreja local aqui nesse mundo. Porque a igreja local aqui nesse mundo, ela é a expressão visível da igreja universal do Senhor. Você não tem como se unir com aquele irmão que você não sabe nem que existe lá na China para orar um pelo outro. Não tem como os dons que o Senhor te deu, o seu dom de ensino, o seu dom de intercessão, o seu dom de exortação, de aconselhamento, o seu dom de administração, isso ser útil para aquele irmãozinho convertido que você nem sabe que existe e que serve ao Senhor juntamente conosco na Igreja Universal, mas lá naquela tribo remota. Essas ferramentas, elas são úteis nesse ambiente, nesse local, nessa comunhão. O exercício dos meus dons não atinge nem aquele meu irmão que congrega na igreja da rua de cima. Mas nós somos plenamente úteis aqui. Aí, como braços daqui, nós nos estendemos para fora e vamos redimir o mundo, evangelizar, trazer novos filhos para o Senhor. Mas esse nobre exercício de viver a vida enquanto família, de mútua edificação, esse exercício ele acontece aqui, nesse ambiente, desse ajuntamento da igreja local. Diante disso, é natural, meus irmãos, que um cristão verdadeiro, nascido de novo, lavado e redimido pelo sangue do Cordeiro, é natural esse cristão genuíno querer e se esforçar para ser membro ativo, frequente, praticante de uma igreja local. E mais, um cristão verdadeiro que já deu alguns passos na vida cristã, rumo à maturidade espiritual, que já não é mais aquele bebê recém-nascido, mas que já tem alguma expertise na vida cristã, algum conhecimento maior sobre as Escrituras, maior do que aquele que ele teve lá no discipulado inicial, é natural que esse cristão já um pouco mais maduro queira ser membro de uma igreja verdadeira. Sim, tem igrejas falsas e tem igrejas verdadeiras. Esse texto que nós lemos, ele traz alguns desses parâmetros. Em outros textos nós temos outros parâmetros para identificarmos uma igreja verdadeira. É natural que esse crente um pouco mais maduro, ele se torne cada vez um pouco mais exigente e queira ser membro de uma igreja viva. E mais um pouquinho, é natural que esse crente, que já está começando a comer alimento sólido, se torne cada vez mais exigente no seu paladar espiritual e queira ser membro de uma igreja bíblica. Uma igreja que trabalha para que a Bíblia seja a sua única regra de fé e prática, cuja pregação seja o centro do culto, que a adoração toda é pautada e orientada pelas Escrituras. É natural que esse crente que entende a importância do corpo, da comunhão, queira ser membro ativo de uma igreja calorosa, em que as pessoas se identificam como família. Nós não estamos falando sobre perfeição, mas nós estamos falando sobre busca, sobre identidade, sobre desejar isso e sobre algum esforço dado em direção a essa busca. Somos uma família, procuramos estar juntos, cuidar uns dos outros, nos identificamos, temos as nossas afinidades. É natural que esse cristão já um pouco mais maduro queira ser membro e viva a sua vida cristã nessa igreja verdadeira, viva, bíblica e calorosa. Em contrapartida, nenhum cristão verdadeiro deveria querer viver fora da igreja local. Nenhum cristão verdadeiro deveria querer ser membro de uma igreja morta. Nenhum cristão verdadeiro deveria querer ser membro de uma falsa igreja.
O evangelho lá não é pregado, mas é tão bom lá. Ela faz umas coisas tão legais, ela tem umas coisas tão emocionantes, mas não tem Bíblia, não tem o verdadeiro evangelho. A base lá são heresias grotescas, mas é emocionante, mexe com as minhas emoções, faz uma massagem no meu ego. Não, um cristão verdadeiro, é natural que ele não caia nessa cilada. É natural que um cristão verdadeiro, ele jamais queira ser membro de uma igreja fria. Que um cristão verdadeiro, ele queira ser membro de uma igreja antibíblica, que substitui a Bíblia por outras coisas, e que então despreza a palavra de Deus, tornando-a secundária, terciária, ou ela praticamente nem existindo, de fato, de verdade, na vida daquela igreja. Mas como é que uma igreja verdadeira é, enquanto igreja viva, calorosa, bíblica? Quais os parâmetros que definem isso? Para onde é que nós podemos olhar para nós identificarmos se uma igreja ela é verdadeira, viva, bíblica, calorosa? Temos alguns parâmetros que são pontuados em muitos lugares, nem sempre para procurar essas coisas, mas que são usados por lideranças e muitas igrejas para se avaliarem como uma igreja boa ou uma igreja ruim. Por exemplo, há igrejas aí que se pautam em números. Se a igreja está enchendo o salão, significa que ela é uma igreja boa, que Deus está lá. Se os eventos, os movimentos, os cultos daquela igreja, eles estão bem cheios mesmo, tudo que eles fazem, eles atingem as mídias, tem muitas curtidas, muitos cliques, e as pessoas vão ali, estão sempre frequentes. Se tem número, é porque Deus está aprovando. Alguns usam esse parâmetro, numerologia, para avaliar o crescimento e a saúde da igreja. Alguns usam os eventos. Quanto mais eventos, melhor é a igreja. Quanto mais festa tem, melhor a igreja. Quanto mais atividades, quanto mais congressos, quanto mais não sei o que lá, melhor a igreja. Então a igreja ela é viva quando ela solta muito cartaz na mídia, porque ela está tendo sempre evento, muito cantor, muita gente famosa, muita gente importante, e a igreja ela é movida semanalmente e semana após semana por eventos. Essa igreja cheia de eventos, que se move por eventos, uma igreja boa, Deus está lá. E há outros que medem uma igreja por manifestações sobrenaturais. Nossa, lá acontece cada coisa, lá é tremendo. Nossa, eu fui lá, eu tive uma experiência de fogo. Nossa, eu fui lá e vi umas coisas. Nossa, lá aconteceu isso, lá foi falado isso, lá isso e aquilo. Sabe, medir a igreja por manifestações sobrenaturais, muitas vezes, e na maioria delas, até mesmo ignorando o fato de que a palavra do Senhor nos advertiu para o fato de que nesse contexto de sobrenaturalidades e dons, o diabo muitas vezes se disfarça de anjo de luz. Coincidentemente, meus irmãos, é juntamente com esses conceitos que nós temos visto as maiores aberrações espirituais. Quando igrejas são avaliadas por números, eventos e manifestações sobrenaturais. É justamente nesses contextos, nesses públicos, nesses ambientes que nós vemos saírem desses lugares as maiores aberrações espirituais. Por isso mesmo é que o modelo mais seguro ele não parece estar nas ruas ou nas mídias, não. Mas sim aquele parâmetro que foi estabelecido por nós, que nos foi dado por Deus para a sua própria igreja. E eis aqui a igreja primitiva sendo um exemplo para nós. Atos 2, 42, aqueles irmãos perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações, além de outras marcas presentes no texto, que serão consideradas em outro momento por causa do tempo. Mas por agora, eis aqui as marcas que o Senhor deixou para nós como testemunho de uma boa avaliação feita pelo Senhor. Aqui está a minha igreja. Aqui está o lugar onde eu derramo meu espírito. Por isso mesmo é que, porque essa igreja vive dessa forma, quando eu salvo alguém, eu coloco essa pessoa nessa igreja. Eu levo as pessoas para essa igreja. E acrescentava diariamente o Senhor os que iam sendo salvos naquela igreja. Então, uma igreja que perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E olhando aqui para Atos 2, 42, nós somos orientados, e nos orientaremos para ter essas características de uma igreja verdadeira,
viva, calorosa e bíblica. Aqui está o nosso parâmetro. É para cá que nós olhamos. Nós há muito nos afastamos dessa tal sedução dos números. Há muito que nós rechaçamos medir a nossa espiritualidade por eventos e ainda mais por manifestações sobrenaturais. Não que algumas dessas coisas não possam acontecer. É muito bom quando recebemos novos membros, é muito bom quando a gente pode se reunir para celebrar o aniversário da igreja, um culto da virada, e se nós orarmos por alguém que está enfermo e o Senhor curar, que bênção é isso! Mas não são os nossos parâmetros para avaliar a nossa saúde. Há muito, meus irmãos, certamente os que aqui já estão há um tempo, identificam que é para Atos 42 que nós olhamos e aqui em que nós nos espelhamos para nós honrarmos o Senhor. Olhemos, por exemplo, para aquela igreja, avaliando a nós mesmos, louvando o Senhor por aquilo que já temos, mas buscando aquilo que ainda nos falta. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Essa palavra perseverar, grego proskartirel, significa ser aderente, ser firme, ser insistente. Na prática alguém perseverante, alguém que luta contra as circunstâncias para se manter num padrão. Eu adotei um padrão de vida, sabe, eu quero cuidar da minha saúde, e eu entendo que para cuidar da minha saúde eu tenho que deitar um pouco mais cedo para dormir um pouco mais, eu preciso rejeitar alguns alimentos e começar a comer uns outros que são saudáveis, mesmo não gostando, eles são saudáveis, eu vou comer porque são importantes para a minha saúde, vou beber mais água, vou fazer atividade física. E eu serei bombardeado para não fazer isso, mas eu vou seguir firme. Mesmo quando meu corpo não quiser, mesmo quando o dia não quiser, mesmo quando as circunstâncias forem contrárias, mas eu vou seguir firme para manter esse padrão de saúde. É alguém perseverante, é alguém que luta contra as circunstâncias para se manter num padrão. E eis aqui a igreja de Atos dos Apóstolos. Eles eram perseverantes, eles estavam lutando contra um monte de coisas para eles manterem aquele padrão, o padrão dado pelo Senhor. O Evangelho, meus irmãos, ele é naturalmente contra a cultura. Luz nas trevas, vida no lugar da morte, pureza contra o pecado. O Evangelho, então, ele nos põe assim para viver o estilo de vida de Deus, no mundo contra Deus, no mundo contrário a Deus. Nós temos que viver o estilo que agrada a Deus, mas toda a nossa vida acontecendo num mundo que está militando, lutando contra Deus. E não é uma luta só nossa. Infantilidade sua, inocência sua, achar que nos nossos dias é que as coisas são difíceis e que as coisas eram um pouco mais fáceis para aqueles nossos irmãos lá no primeiro século. Lá naquele primeiro século, o Evangelho contrariava as culturas da época dos primeiros cristãos. Por exemplo, a pregação da encarnação de Jesus e a sua ressurreição contrariava os gregos. Toda a mentalidade presente naquela cultura. A salvação pela fé, ela era uma blasfêmia diante do conceito de salvação por obras, pregado e ensinado pelos judeus, onde a igreja nasceu. A busca pela humildade de Jesus era uma afronta contra a prepotência dos romanos. Esse negócio de dar a outra face para um romano que era equipado pelo Estado com espada. E os cristãos, eles eram chamados a viver esse estilo de vida que contrariava todo o espírito da sua época. E nos nossos dias não é diferente. O modelo simples do Evangelho, meus irmãos, ele afronta muitos conceitos do evangelicalismo moderno. Por exemplo, muitas igrejas trocaram a pureza do Evangelho para fazer coisas que dão resultados visíveis e mais rápidos. O importante é encher o templo, o importante é movimentar o povo, fazer com que aqui seja mais interessante do que na outra igreja. Porque a gente não pode perder para outra igreja. A gente tem que buscar pessoas na outra igreja. E aí, então, um esforço assim, quase que imortal, para que o salão fique cheio, movido por evento, movido por manifestações, movido por experiências. E assim, então, nós vemos em muitos lugares
que eles substituíram a pregação pelas experiências pessoais. Em muitos cultos aí você tem muito maior tempo da liturgia sendo dada para os testemunhos pessoais do que para a pregação da Bíblia. Você vê eles trocando frequentemente o louvor a Deus pelo show que entrete e satisfaz o público. E que por isso, muitas vezes, não tem nenhum compromisso com as Escrituras Sagradas. Mas o povo gosta. É o que está tocando, é o que está bombando no Spotify, no Deezer. Mas não é bíblico. Ou seja, isso não agrada o Senhor. Com isso você não louva a Deus. Mas o público gosta. E assim, então, o alvo principal não é a glória de Deus e a edificação do corpo de Cristo. Mas os números da grana, os números da fama, os números do poder. E o que é que nós, há 122 anos, temos feito? Igreja Cristã Evangélica, aqui em Catalão. Nós estamos procurando perseverar na doutrina dos apóstolos também. E nós não temos plano B. Não tem uma outra receita, não tem uma sala secreta, não tem uma outra estratégia. Eu falo com muito orgulho quando alguns irmãos de outras igrejas nossas perguntam, sabendo ou vendo nos vídeos, que às vezes a escola dominical está bem frequentada, essa que é uma crise para a maioria das igrejas, muitas igrejas históricas, igrejas referenciais que lotam seus cultos no domingo à noite, fechando as portas da escola dominical. Aí veem, ficam sabendo que a nossa é bem frequentada, um culto de terça-feira. É lógico que poderia estar todo mundo lá, não dá para todo mundo, mas que são bem frequentadas essas nossas reuniões de estudo bíblico. Perguntam para mim, o que é que vocês estão fazendo? Qual a estratégia? A estratégia é assim, a gente canta uns salmozinhos, dois cantos de criança, depois a gente fica 1 hora lendo a Bíblia. Pois é, mas e qual é a estratégia? Não acredito que tem gente querendo só isso. Não acredito que tem gente querendo só isso. Que não é só. É tudo, mas que está sendo substituído pelos muitos sós, que envenenam a alma, que matam a relação com o Senhor. As nossas principais atividades continuam sendo aquelas em que a Bíblia é pregada e ensinada, sabe? Estudo bíblico nas terças, escola bíblica aos domingos, com material da editora, repetidos, que só tem Bíblia lá dentro. No domingo, a pregação é o centro do nosso culto, e quando nós cantamos sempre, nós não estamos preocupados em dar um show para uma plateia, nós estamos preocupados em louvar o Senhor, e isso nós vemos em que todas as nossas letras cantadas, elas advêm das Escrituras Sagradas, há anos. Mas aquela música está bombando lá fora, não é bíblica, está bombando lá fora, mas não será cantada aqui, porque com ela não se louva ao Senhor, e o nosso culto é para a glória do nosso Senhor. O que for contrário às Escrituras, certamente seguiremos rejeitando, ainda que dê aparentes resultados rápidos em outros lugares. Ficaremos sem esses resultados, então. Aqueles irmãos da igreja primitiva, eles perseveravam, eram firmes nas orações. Aquelas pessoas ali, elas dedicavam muito tempo de suas vidas para orar. E nisso, claro, nós ainda temos que melhorar muito, até porque oração é algo que quanto mais se faz, ainda se fez pouco, mas para a glória de Deus, nós já estamos dando uns passos rumo ao nosso crescimento espiritual. É muito bom sabermos que vencemos um ano em que nós ampliamos de uma reunião de oração para 4 reuniões semanais, e todas elas com irmãs firmes aqui buscando o Senhor. Vamos orar, igreja. Vamos orar, irmãos. Continue orando na sua casa, sozinho. Continue orando na sua casa, com a sua família. Mas venha para a igreja, para esse encontro, para nós orarmos juntos. Não dá para vir em nenhuma das 4, ok? O Senhor sabe, você também. Mas dá para vir pelo menos em uma das 4? Venha. Vamos nos encontrar para buscar o Senhor em oração. Aqueles irmãos da igreja primitiva, eles perseveravam na comunhão. Eles se esforçavam muito para se reunirem, para estarem juntos. Eles começaram se encontrando lá no templo, regularmente. De repente a coisa começou a se tornar difícil para eles lá no templo.
Eles foram fiéis em se reunirem nas sinagogas em Jerusalém e depois nas sinagogas mundo afora. Chegou um momento em que foi impossível eles entrarem como cristãos nas sinagogas. E quando eles não puderam mais ir às sinagogas, nem no templo, eles se encontravam de casa em casa. Mas chegou o momento em que eles não puderam mais se encontrar nas suas casas, e eles foram para os cemitérios. Mas eles não podiam abrir mão da bênção que era se reunir com outros irmãos para juntos adorar a Deus. Eles tinham que se encontrar para adorar o Senhor juntos. Eles tinham que se reunir para estudar a palavra de Deus juntos e se fortalecerem mutuamente para viver a vida cristã legítima, autêntica, nesse mundo em que o inimigo tem perseguido tudo aquilo que se chama pelo nome de Deus. E nós, o que é que nós temos feito? Além de nós estarmos sempre aqui, gostamos de estar, os nossos ministérios, eles trabalham muito para que frequentemente os irmãos reunidos e dispersos, seja por homens, mulheres, idosos, se encontrem, tenham os seus momentos de comunhão e de confraternização. E nós sabemos, o principal objetivo lá da cantina não é o lucro, às vezes até prejuízo, mas é a comunhão. Segurar os irmãos entre essa porta e a outra, para que não vão embora correndo, mas que a gente fique aqui batendo papo, desfrutando dessa comunhão cristã, depois de termos adorado o Senhor. Queira estar junto com os irmãos. Isso é bíblico. Isso faz parte do nosso processo de crescimento, de amadurecimento, de nos tornarmos cada vez mais parecidos com o Senhor Jesus, que gosta muito de estar com o povo de Deus. E por último, pelo menos aqui no versículo 42, aqueles irmãos perseveravam no partir do pão. Eles se reuniam para tomar a santa ceia do Senhor, e aquele era um dia de festa muito especial para eles. O que para nós também é a nossa grande festa mensal. É o único dia em que a gente vem de paletó para cultuar o Senhor, porque é a nossa festa de gala, o momento em que nós comemos o pão e bebemos o vinho em memória do nosso Senhor. Lembre-se, meu irmão, lembre-se, minha irmã, Jesus deu a sua vida, foi para a igreja. Jesus derramou o seu Espírito, foi sobre a igreja. Jesus voltará para a sua igreja. Portanto, todas as bênçãos de Jesus são para a sua igreja, que é o seu corpo aqui na terra, que é a habitação do seu Espírito no mundo, que é a sua noiva, para quem ele voltará e com quem ele se encontrará em breve. E nós, os indivíduos, desfrutamos das bênçãos de Jesus na medida em que nós fazemos parte do seu corpo, da sua morada, da sua noiva aqui nesse mundo. Não tem como você desfrutar das bênçãos de Jesus fora do ambiente da comunhão da igreja local. Não é possível. Quer ser abençoado por Jesus? Quer crescer, ser cada vez mais parecido com Jesus? Congregue, ame a sua igreja local, se esforce para se envolver com os irmãos, use seu colo, seus ombros, suas habilidades, seus recursos para cuidar para que, no que depender de você, o seu irmão cresça e seja cada vez mais parecido com o Senhor Jesus. Feche seus olhos. Te convido a pensar sobre como está a sua vida cristã. Reflita sobre quem você tem sido nessa sua jornada com Jesus. Quem você tem sido para com a igreja, na sua igreja. Você tem amado congregar. Você tem cuidado para ter esses momentos especiais com seus outros irmãos, filhos de Deus. Você tem entendido o seu papel nesse corpo. Nós temos a missão de nos edificarmos mutuamente. Você tem sido só um mero religioso, que uma vez na semana tem que bater o cartão religioso, o cartão espiritual. O chamado dessa palavra do Senhor é para que você avance, cresça nisso e se envolva de fato e de verdade com a espiritualidade desse ambiente de comunhão cristã. Seja um crente lá no seu quarto, as portas fechadas. Seja um crente verdadeiro com a sua família, na mesa da sua casa. Mas seja um crente
legítimo, verdadeiro, autêntico, aqui, nesse ambiente de comunhão. E se você, assim, se vê distante dessa comunhão, desprezando essa comunhão, desanimado com essa comunhão, peça para o Senhor: Senhor, não deixa eu ficar assim não, eu entendo, sua palavra toda aponta para essas verdades, e eu entendo que não tem como eu ter vida cristã sem comunhão cristã, e eu quero amar a sua igreja, quero amar os irmãos, eu quero ser uma bênção do Senhor na igreja em que o Senhor me colocou, em que o Senhor vai me colocar. E consagre-se assim ao Senhor, confesse a sua negligência, confesse os seus pecados contra o corpo de Cristo, e mude a sua postura para com a sua igreja local. Cresça com a sua igreja local, coopere com o crescimento da sua igreja local, alegre-se com a sua igreja local, e que assim então todos juntos, amadurecendo nisso, seremos uma bênção do Senhor para a nossa cidade. Isso nos levará a contar espiritualmente com a simpatia do povo, como aquela igreja contava. Certamente isso vai resultar em o Senhor acrescentando dia a dia os que Ele próprio vai salvando, onde a nossa igreja está plantada. Senhor, tem misericórdia de nós. Nós rogamos a Ti por Tuas ricas misericórdias. Obrigado, em primeiro lugar, obrigado por essa palavra. Obrigado porque o Senhor nos lembra o fato de que nós fomos transformados em filhos do Senhor, em que essa fraternidade, essa irmandade, ela não vai se quebrar nunca. Nós nunca deixaremos de ser filhos do Senhor. Nós nunca deixaremos de pertencer a essa família. Eternamente estaremos na Tua mesa, Pai. Mas obrigado porque o Senhor nos lembra que nós não estamos somente com o Senhor nessa mesa, mas que é uma mesa muito grande e que são muitos irmãos sentados nessa mesa. Obrigado porque o Senhor nos chama hoje para refletirmos sobre isso, quando nós estamos prestes a completar 122 anos como igreja local. Obrigado porque o Senhor nos chama a refletir sobre isso. Deus, o Senhor está ouvindo as orações que estão sendo feitas, ouviu as que já foram feitas e que agora apenas me acompanham. Nos amadureça, Senhor. Nos ajuda a amar o Senhor, a amar a sua igreja, a amar os irmãos, a amar essa família. Nos transforma cada dia mais em instrumentos do Senhor para sermos bênção do Senhor nas vidas uns dos outros. Abençoe, Deus Todo-Poderoso, essa nossa amada igreja, Igreja Cristã Evangélica Central aqui em Catalão. Para a glória do Senhor e em nome santo do Senhor Jesus. Amém.